meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje: vou comprar um capacete, mas não sei que capacete comprar. Este tópico eu vejo montes e montes e montes de vezes nas redes sociais. Ok? Pessoal que tem muitas dúvidas que tipo de capacete comprar, porque existe muitas marcas, existe uma grande variedade de modelos e feitios, o que deixa muitas vezes quem vai comprar os ditos capacetes com muitas dúvidas relativamente àquilo que quer ou ao melhor capacete para eles, ok? Ou aquele que se encaixará melhor no seu perfil do utilizador da moto que utiliza. Pode ser no seu dia a dia ou não, ok? Logo assim à partida, a minha recomendação é que vocês estipulem um orçamento, ok? Acho que isso é um fator muito importante para quem vai comprar capacete, porque logo aí faz uma triagem daquilo que poderá comprar, ok? Ou seja, não vai andar aí atrás de capacetes muito baratos, ou nem muito caros, ou intermédios, ou seja o que for. Vocês têm que estipular o vosso orçamento. Depois de estipular o vosso orçamento, a meu ver, vocês devem ter em atenção, para mim esse será o fator logo a seguir a ter em atenção, que será o tipo de utilização que vocês dão à vossa moto, ok? Se é uma utilização mais citadina, se é uma utilização para incursões maiores, se é incursões só de fim de semana, mas passeios longos, passeios curtos, se vocês fazem, até pode ser na eventualidade de vocês terem uma moto de trial, moto de monte, vai depender dessa utilização que vocês dão à moto, ok? Vamos fazer aqui uma simulação, começando pelo princípio que vocês terão um orçamento de 300 euros, ok? Depois vamos partir do princípio que vocês utilizarão a moto, ou que terão uma moto cilindrada média, 6,5, 500, e que será para um uso diário, ok? O género da vossa moto, vou-lhe dizer que é um género de touring, small touring, vamos lhe chamar assim, e que vocês precisam de um capacete. A minha recomendação é que seja um capacete modular, porque a meu ver
os capacetes modulares, apesar de não serem considerados os mais seguros, estão ali num patamar intermédio a nível de segurança, são, para meu ver, os mais práticos. Ok? Por isso, quem faz viagens curtas, utiliza a moto como algo no dia a dia, faz viagens longas esporadicamente, a minha recomendação é o capacete modular, ok? Em contrapartida, se vocês, claro que depois é assim, estamos primeiro a tentar definir o tipo de capacete que vos adequa melhor. Depois, a posterior, poderemos ir ver as marcas, ok? Ou as minhas marcas de eleição, aquelas que eu gosto. Não quer dizer que sejam as que vocês gostem, ok? Depois, ou seja, para este tipo de utilizador, a meu ver, será os modulares o mais indicado. Depois teremos aqueles condutores que utilizarão a moto mais a nível de fim de semana, a nível até de férias, fazer viagens longas, que não necessitarão muitas das vezes de ter um capacete tão polivalente e um capacete mais seguro, ok? Aí eu recomendarei um integral, ok? Porque o integral é, dentro da gama dos capacetes, o capacete por si só mais seguro de mercado e que vos proporciona uma segurança superior, ok? Para aquele tipo de utilizador que faz essas ditas viagens, que até poderá fazer bastante autoestrada, vias rápidas, o meu conselho é que opte por um integral. Depois, já para não desvalorizar aqui os ditos capacetes do Jet, que são os que não têm a queixeira, só têm aqui a calote na parte de cima e a respectiva, aqui o respectivo, agora está-me a escapar aqui o nome, a viseira em si, não é? Eu sinceramente não recomendo esse tipo de capacetes, porque a nível de segurança eu posso dizer que serão os mais fracos de todos. No entanto, há sempre quem os compre, porque principalmente acho que isto é muito associado às scooters e às motas mais pequeninas. Possivelmente poderá apropriar-se para quem faz trajetos muito citadinos, ou seja, que ande quase ou exclusivamente dentro de cidade, ok? Poderá optar por uma solução dessas, porque é sempre uma solução mais barata. Mas é como eu digo, gostos são gostos, não se discutem, e carteiras são carteiras. Eu não recomendo esse tipo de capacetes, ok? É o meu feedback. Depois, dentro das próprias marcas, as marcas que eu gosto e que eu poderei recomendar. Logo assim à partida, eu posso-vos dizer o capacete que tenho, que é um Shoei, um GTR 2. É um capacete integral. Lá está, não é um capacete de gama até aos 300€. Eu consegui este
em campanha por 447 euros. Ok. Opá, eu sei que ele me confere uma segurança bastante boa, mas como eu utilizo a moto num dia a dia, se calhar daqui a uns tempos terei que ter como alternativa um capacete modular. Possivelmente não será um Shoei. Uma marca que eu recomendo é a Nolan. Pá, gosto muito dos capacetes Nolan e é uma marca bastante conceituada, e onde os capacetes da Nolan, por menos foi esses que eu andei a pesquisar, a nível de capacetes modulares, tem uma classificação a nível de segurança muito boa, tanto com ele aberto como com ele fechado, ok? Porque há capacetes modulares que não estão homologados para vocês poderem circular com eles abertos, e haverá outros que estarão, ok? A Nolan, neste caso eu vou falar de um modelo específico, que é o N100-5, Nolan N100-5. Pá, é um capacete que andará na casa dos 300 e poucos euros, e que para mim é um capacete top. Eu recomendo porque, pá, à partida estou a ponderar esse. Se não fosse esse, estaria a ponderar o Rafa, o Shark, não é Shark, desculpem, o HJC, os Rafa, o Rafa 90, salvo erro, se não estou enganado. Também tem uma consideração bastante boa por esses capacetes, mas tem que ser designação Rafa, ok? Dos HJC, ok? Para mim, esses também têm preços relativamente acessíveis e são muito bons. Também encontra já um preço convidativo na casa dos 300 euros. Depois, marcas, opá, vocês depois se quiserem subir mais um bocado, têm também o Shoei, o Neotech 2, mas isso já são para outros preços, já são para 600 e muitos euros. Depois, marcas, opá, Scorpion também tem, a meu ver, são conceituadas, também têm preços acessíveis. Opá, não vou mencionar aqui marcas portuguesas como a Nex, não tenho nada contra a Nex, mas já tive aí feedbacks da marca a nível de desgaste dos seus materiais que são algo fracos, ok? Daí a minha não recomendação dos Nex. Pá, sei que vou levar aí muito na cabeça, mas pá, é a vida. Pá, e depois são capacetes que já não começam ou já não são muito baratos. E a meu ver já era ter uma exigência ou uma qualidade superior para um tipo de capacete que a gente já dava um dinheiro. Depois tem outras marcas. Pá, tem a Nau, que é portuguesa, tem a CMS, que é portuguesa. São marcas, pá, que eu posso dizer low cost, ou marcas mais baratas. E que vocês a quererem apostar num produto mais barato, eu apostaria nesse, ok? Nau e CMS. Pá, afinal é nacional. Se vocês vão a comprar Nex a pensar que vão comprar uma coisa top, pá, vocês vão pagar top, mas não vão ter uma qualidade top. Como eu digo, é a minha percepção da coisa, não tem que ser a vossa.
certamente haverá aí companheiros que terão outras experiências e terão mais satisfeitos. A Shark não recomendo, por norma. Tenho um mau feedback dos capacetes Shark relativamente à insonorização. É o que é, por isso não vou recomendar Shark. Uma marca italiana que os preços até não são muito altos e eu gosto bastante da marca, é AGV. AGV também, a meu ver, tem um produto com bastante qualidade e preços acessíveis. Muitas das vezes as pessoas olham para os AGVs como algo que seja caro e não são, ok, pessoal? Vocês compram capacetes 150, 160 euros muito bons da AGV. Eu inclusive tive a experiência de ir a um concessionário comprar com um colega uns capacetes na altura das promoções e fiquei bastante surpreendido com a qualidade do próprio capacete e com o preço, ok? Por norma, o AGV destaca-se mais para estilo de motas desportivas, mas vale o que vale, porque eles têm lá vários modelos, ok? Assim, de momento, é essa a minha recomendação. Espero que tenham gostado. Depois vocês, há aí uma marca muito conhecida, a LS2. Toda a gente compra isso. São capacetes acessíveis. A qualidade não será muito má, mas também não é muito boa. Aquilo é espanhol. É assim, eu não me vejo ou não me revejo na SL2. Vale o que vale, ok, companheiros? Cada um. Uma marca também que eu me lembrei agora, que a meu ver não é muito reconhecida e eu já tive um capacete deles que é Aston, ok? Preços bastante acessíveis e com uma qualidade muito boa. Isto é uma marca francesa que eu depois comprei e fui pesquisar sobre o assunto e é uma marca francesa bastante boa. Eu na altura tive o Aston modular, salvo erro, RT 1200. Recomendo. Um capacete modular custa, e se vocês tiverem a sorte de apanharem alguma promoção, 130 euros. É muito bom. Gostei muito, a qualidade de preço, encaixa-se muito bem num capacete de preço acessível com boa qualidade, ok? Por acaso, quando comprei o capacete, nunca tinha ouvido falar na marca e acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar na marca. E é uma marca também muito jeitosinha, ok? Uma marca que também tem aí os concessionários que vendem muito e que eu também não vou à bola com aquela marca, que é a marca MT, ok? Não sei porquê, não me perguntem, não vou à bola com aquilo. Os preços também são bastante convidativos, mas preço por preço, qualidade por qualidade, prefiro os Aston. Mas contem já que não encontram os Aston em qualquer casa, ok? Normalmente a Aston é mais visto ou comercializado em Espanha. Em Portugal é muito pouco, ou eu pelo menos vejo-os muito pouco, ok? Mas a meu ver é uma marca a ter em consideração. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostariam que eu falasse aí de alguma marca em específico, metam aí nos comentários. Façam um grande like, subscrevam o canal, partilhem e tchauzinho.